Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Como estão? Que saudade da gente parar e conversar um pouquinho. Tanta coisa aconteceu essa semana, um monte de notícia que a gente pode estar conversando aqui. Primeiro vamos começar com as atualizações do nosso caso Vitória Regina de Cajamar. Por enquanto, seguimos esperando, não houve nenhuma movimentação processual, não há nenhum novo recurso impetrado, nenhuma nova negativa. Começamos a semana com ausência de movimentação no processo do Michael e da Vitória Regina de Cajamar. Quanto ao processo da ocultação e participação de terceiros na ocultação de destruição de cadáver, continuamos esperando, também sem nenhuma movimentação. Foi requerida a dilação de prazo, ou seja, aumento de prazo pelo delegado de polícia para estar juntando nova documentação e formando o processo de instrução criminal. Já quanto ao processo da Edna, seguimos também aguardando a juntada dos novos laudos complementares e a perícia de telefone celular, que também tá para ser juntada. E até a data de hoje, a data da gravação desse vídeo, não tinha sido juntada ainda. Então, seguimos aguardando. Pessoal, vamos conversar uma coisa bem séria, muito importante. Eu tenho um comprometimento pessoal com o caso da Vitória Regina de Cajamar, que já foi muito bem dito, já foi muito bem falado, já foi muito bem narrado, todas as motivações diretas e indiretas do meu comprometimento, do meu estudo com esse caso. Nunca foi o intuito do trabalho. Acabamos criando esse canal para lutar por vitória, para lutar por justiça, mas a nossa luta, ela é verdadeira e não há promessas miraculosas de altas medidas e medidas que vão além das medidas legais. Nós não temos poder de polícia, se, por exemplo, para falar foi fulano de tal, vá prendê-lo. Isso não nos permite. Existem os erros no inquérito que sempre foram comentados por nós. Apontei violentamente cada um dos responsáveis, que, pelo meu entendimento, houve ainda algumas publicações, algumas manifestações sobre o assistente de acusação. Todos sabem a minha opinião pessoal quanto ao assunto e a minha conduta de reprovação integral pela falta de comprometimento e veracidade com a parte, principalmente ao que se refere quanto às vítimas. Mas, senhoras e senhores, muitos dos senhores estão cobrando a questão da petição pública que foi feita, que não foi deferida, que não vai dar em nada. Vamos lá. Primeira coisa, vai dar sim, porque não é uma petição pública qualquer. Foi feito um pedido de habilitação e retirada de sigilo em meu nome de advogado, com a legislação presente, com a proteção do Estatuto da OAB, com regras constitucionais pautadas pelo rito do Tribunal do Júri, pela publicidade dos atos, o controle da atividade jurisdicional. E a petição pública, ela vinha como complemento, como apoio ao pedido que foi feito. O pedido que foi feito, ele foi negado temporariamente. Nós temos, inclusive, data para que possa ser feito novo pedido, que é após a ocorrência da audiência de instrução e debates, que vai ser marcada, que aliás já está marcada para o dia 18/8, com início às 9h30 da manhã. E o plenário, essa audiência, ela ainda não vai ser no plenário do Tribunal do Júri. É uma audiência normal, vai ser no formato híbrido, onde as testemunhas da acusação vão falar pela manhã ou as testemunhas da defesa vão falar pelo período da tarde. Muitas testemunhas são comuns e esse é o motivo pelo qual nós não vamos interferir nesse momento, porque vai ser a primeira vez que o processo criminal vai começar a se desenvolver. E a gente, como se fosse uma gestação, nós vamos aguardar, respeitando o tempo dos atos, respeitando as testemunhas, respeitando o sigilo, nas palavras do próprio juiz Dr. Marcelo, por cautela. Essa palavra, ela traz muito em si. Ela é uma cautela que deveria ter sido tomada desde o início dos atos pela autoridade pública. Uma cautela que os advogados deveriam ter tomado do acusado, no nosso alecrim dourado.
E o pessoal até agora não entendeu a piada. Também se não entendeu, gente, até essa altura do campeonato, que o alecrim dourado é uma ironia para aquela pessoa que tem um tratamento diferencial e em extremo pelo sistema judiciário, pelo sistema policial. Então, aí o nosso senso de humor não é mais o problema, e sim o entendimento do que escuta a piada. Então, bem estabelecida essa questão da Vitória Regina, eu quero deixar claro que a gente não vai ficar trazendo coisas que possam prejudicar a audiência que está para desenrolar. Nós temos aqui já marcado no calendário qual que é a data que a gente vai estar solicitando novamente a retirada do sigilo, passada a audiência, tendo sido pronunciado o Michael, como eu acredito fortemente que ele vai ser pronunciado com defesa com a decisão do plenário do Tribunal do Júri. Nós vamos falar aí sim, inclusive dos depoimentos que foram prestados e salvo as informações, principalmente da questão da Vitória Regina, do que diz respeito à própria Vitória Regina e seus laudos. O que é que houve da minha parte com relação a esse caso? Houve uma freada e uma mudança de direcionamento brusco e total por dois motivos. Primeiro, pelo andar que a coisa tomou por si só e não por minha causa. E segundo, pelo compromisso que eu tenho com o processo criminal, com a legalidade e a forma dos atos processuais. Já disse para todos, vou dizer agora aqui no nosso canal, que as perícias criminais no processo criminal, principalmente os laudos do Instituto de Criminalística, eles são conhecidos pela sua primazia e pela sua qualidade. A existência de um ou outro laudo, do qual repousam dúvidas, críticas ou erros, eles sempre devem ser questionados pela via igualitária e equivalente, ou seja, perito fala de perito, testemunha fala contra testemunha, assistente fala com... Cada parte do processo, cada prova tem seu peso, sua hora e sua medida. Eu não posso, por exemplo, com a gente como mero xereta e curioso que entrou no processo pedindo a retirada do sigilo, começar a questionar laudo pericial, gente. Isso não existe. Primeiro, que a gente não é parte. Segundo, que a gente não é perito. A gente passa vergonha se faz um negócio desse. Por quê? Porque como a gente é bélico, como a gente não tem entendimento nem familiar, imagina para um processo de tribunal do júri, pessoal. Então o que a lei fala? As perícias criminais, elas são as últimas a virem, porque você tem uma narrativa que vem se desenvolvendo com um caderno instrutório, um caderno de investigação, do qual a gente fala um inquérito policial, um inquérito criminal. E ele começa com o boletim de ocorrência, qualificação das partes, a comunicação e busca por testemunhas, busca por imagens, buscas por celulares. E esses atos, eles têm ordem cronológica para se desenvolver, para que não fira a legalidade do nosso processo criminal. Isso é muito importante que se tenha sempre em mente. E por que eu estou dizendo isso? Porque houve, não por maldade e não por qualquer tipo, houve uma imprudência, vamos dizer essa palavra, de certa forma, não na modalidade culposa, mas na modalidade não criminosa, de não intencional, de mostrar e apontar tantos erros dos quais não nos cabia. Uma coisa é eu estar apontando a ausência e falta de descrição de lesões num laudo necroscópico, e outra é dizer que a perícia de perfilação de código genético ou de DNA de uma cena do crime não foi bem feita. Primeiro que eu estou falando de perícias distintas, métodos diferentes, profissionais diferentes. E a lei não me manda me calar e falar, gente, eu tô puxando coberta aqui, que tá muito frio aqui em São Paulo. Como é que tá aí? Aí tá frio também, gente? Eu tô gripe que não passa nunca, pelo amor de misericórdia. Mas tô bem melhor, tô bem agasalhada, tomando própolis, fiz canjinha de galinha ontem, de saudade de casa, saudade da mãe, fiz uma canjinha, passei o final de semana, no sábado, na verdade, tomando canja, tô bem melhor hoje e vim aqui para conversar com os senhores, com esse papo gostoso que a gente tá tendo. Então, olha, não tem nada disso de, você mudou a sua conduta. Não, vocês não conheciam a conduta de como é feito na prática. Um advogado revoltado, igual a doutora começou nesse YouTube, não significa que a gente vai simplesmente pegar tudo que foi feito e estourar com tudo e desfazer de tudo.
Gente, isso não existe, tá? Por que que não houve sanções? Porque muito do que foi dito havia... Muito, na verdade, do que foi dito, além de haver veracidade nas alegações, tecnicamente elas são verdadeiras. Só que nós não conseguimos entrar nem como defesa e nem como acusação. Não nos interessa, num primeiro momento, a culpa de quem vai ser julgado. No primeiro momento nos interessava quem seria julgado e pelo quê. Eu acredito profundamente de que o promotor de justiça, ainda mais com o inquérito da Edna, o inquérito da ocultação, eles perderam muitas provas e muitas oportunidades de procurar por outros autores. Essa é uma verdade que eu não posso desfazer e mentir para os senhores. Eu não posso vir aqui e fazer falsas promessas que não vão ser cumpridas a troco de satisfazer uma confiança que foi a mim depositada e que a única promessa que foi feita da minha parte, gente, é o compromisso com a verdade, com os senhores, por mais que a verdade seja dolorosa. Então, esse inquérito, ele tem que nos servir como lição para tantos outros inquéritos que vão se desenrolando. Nós tivemos alguns, inclusive, que foram mencionados, como, por exemplo, o da Larissa Manoela. Além da presença questionável do assistente de acusação ser o mesmo, que a gente não consegue definir se ele está ali como procurador, porque o assistente de acusação, ele precisa de uma acusação para assistir a alguma coisa. Não adianta eu ser líder de torcida se eu não tiver um time ou uma torcida. Eu preciso fazer alguma coisa quando já está estabelecida. Para que eu seja líder de torcida, eu preciso que haja um time já estabelecido e uma torcida para que eu lidere. E assim é o assistente de acusação. Ele precisa que já exista uma acusação e um processo em andamento para que ele assista. Então, essa é uma crítica severa, porque traz o entendimento de que nós temos controle de certos atos, e quando eu digo nós, eu digo a classe dos advogados. Ao contrário do que foi dito, todos podemos se prender em flagrante, mas eu quero ver quantos dos senhores param uma troca de tiro que está tendo, por exemplo, no morro ou numa invasão de uma comunidade aqui em São Paulo, e os senhores vão começar a dar voz de prisão para as autoridades que estão agindo em arbitrariedade. Gente, parou. Isso não existe, então vamos baixar a bolinha. O que eu quero dizer é o seguinte: para pedir a prisão processual e legal, a gente tem 3 portas que nos foram dadas pela Constituição Federal, seja ela pelo juiz, seja pelo promotor e seja pela autoridade policial, o delegado de polícia. Isso não é tirar do meu trabalho ou menosprezar o meu trabalho, não. Eu posso ter esse poder se eu assim o quiser, desde que eu estude e me prepare para receber esse poder de polícia que é me dado através do Estado, do que a gente conversou. Gente, tô toda verdinha agora, filho, olha, tá tudo verdinho aqui, ó, cabelinho verdinho, tudo verdinho, aí, ó, a doutora tá toda na verde da esperança aqui, vamos lá. E dá-lhe café, dá-lhe café. E aí, o que a gente vai fazer? Então, essa é a situação que tá o caso Vitória Regina de Cajamar. Tem 2 situações que eu quero conversar com os senhores essa semana. Uma é sobre a Juliana Martins, né? Martins, mas gente, você sabe como eu sou com o nome. A brasileira de Niterói, que sofreu um acidente no vulcão lá na Indonésia. E é uma situação extremamente complexa, camadas e camadas e camadas e camadas jurídicas que a gente vai precisar aqui um vídeo, eu acredito, de mais de meia hora para a gente estar conversando sobre o entendimento da lei, né? O que é legal, o que não foi legal, o que a lei fez, até onde vão as responsabilidades. Será que tem alguma coisa a ver com as regras que a gente está acostumado, quando é um país tratando com outro? O que vale ali? Então eu quero conversar com vocês sobre isso e quero conversar também com vocês brevemente sobre esse crime hediondo que aconteceu também no Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro não, né? Eu digo no Rio de Janeiro porque a Juliana era do Rio de Janeiro e esse crime aconteceu no Rio de Janeiro de um adolescente de 14 anos de idade que exterminou sua família
e sobre o pretexto de fazer uma viagem interestadual para ver a sua namorada virtual. Ai, 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 ai. Que tristeza, gente. Que situação complicada. Como mãe, como advogada, como jurista, ela é indigesta, hein? Putz, grila, pessoal. A gente tem ali um núcleo familiar de mãe ativa na comunidade, trabalhando com atividade lícita, fazendo unhas, sobrancelhas, manicure, dentro de casa, cuidando do seu filho, ou pelo menos presencialmente presente, não tinha um abandono de incapaz ou das suas funções maternais. O marido, um enfermeiro que ficava alocado, né, na Petrobras, trabalhando fora, né, em mar, e depois por um período em casa. As redes sociais muito harmoniosas, família aparentemente normal, até mesmo o adolescente, o menor, parecia ser cauteloso e carinhoso com seu irmão. E de repente a gente vem a saber que tudo se desfez em uma noite. Uma situação bastante complicada, senhoras e senhores. Primeiro, do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, ele não cometeu crime algum. Do ponto de vista legal, ele é incapaz de ter consciência e discernimento de seus atos pela idade e, portanto, ele comete o que nós chamamos de ato infracional, equivalente ou equiparado ao triplo homicídio, mas que nem equivalente, nem comparado, nem em reflexo ou em espectro poderia se comparar ao delito propriamente dito, principalmente pelo entendimento que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem de que ele não pode responder por mais de 3 anos pelos atos que cometeu. Ele não recebe pena de prisão, ele recebe medida socioeducativa. E do meu ponto de vista, a gente tem uma questão muito complicada aqui sobre a sanidade mental, que não existe também um incidente de insanidade mental para os menores, porque até os 14 anos você não tem ainda como fazer a avaliação psiquiátrica e psicológica, diferente de uma esquizofrenia, diferente de uma psicose, diferente de um traço comportamental fisiológico que tem um CID. A psicopatia e os sociopatas, patia está sempre ligado a alguma doença, né? Algo que não funciona adequadamente. Então, quando a gente tem a psicopatia, a gente está falando de um psicológico que atua de uma forma mais doente, mais longe do padrão. E a sociopatia é aquele quadro que socialmente traz uma patologia, traz uma doença ao meio social por o comportamento de um indivíduo. E os diagnósticos dessas doenças, desses quadros clínicos, primeiro que qual é o grande problema? A psicopatia não é compreendida como um quadro que retire a consciência ou a capacidade de discernimento do agente que pratica o ato no Brasil. Ou seja, quando eu digo que fulano de tal, por exemplo, é psicopata, eu tenho que entender, igual, por exemplo, o Alecrim não falaram lá que ele era psicopata? A gente não falou, que é isso, levamos um choque. Não é que a gente estava defendendo o Michael. Para você chegar e falar fulano de tal é psicopata, além dele ter que ter mais de 18 anos de idade, que é quando a gente compreende que tem um amadurecimento mínimo ali, um desenvolvimento completo, mas ainda não amadurecido do entendimento psicológico da pessoa, é necessária uma avaliação, uma série de avaliações
para que a gente possa bater o martelo e falar, por exemplo, fulano é psicopata. E depois de ter deste diagnóstico em mãos, eu pergunto, criminalmente, o que importa? Nada. Gente, não importa nada. Não é causa de aumento de pena, não é causa que agrava ou qualifica o crime, não é caso que impede a progressão, detração ou a remissão da pena. Não é nada. A nossa sociedade, nossa lei processual penal, para ela só tem validade clínica aquilo que tem validade médica e fisiológica. Vamos colocar assim, como aquilo que tem CID, vamos colocar dessa forma. Que aí você vai ter a aplicação das medidas, né, das medidas adequadas para os considerados inimputáveis. Inimputáveis significa o quê? Aquele que você pode impor ou não impor a culpa. Se ele é inimputável, você não pode colocar culpa a ele. Você não pode imputar a responsabilidade pelo ato legalmente punível. E isso é muito complicado. E por que eu estou trazendo isso nessa situação dessa família que foi exterminada? Porque além dele ter 14 anos de idade e ter apresentado uma frieza incompatível com os seus atos, não que um ato desse pode ser, se você acorda, tropeça da cama e extermina todo o seu núcleo familiar, mãe, irmão e pai e genitor, e ainda com a desculpa de que o irmão não fosse sofrer. É incompatível com os próprios atos a definição dele, principalmente quando ele alega ausência completa de culpa e que faria todos os atos novamente. Senhoras, senhores, aqui no Brasil, isso é uma verdadeira aberração jurídica. Porque esse menino, esse garoto, esse elemento que cometeu um ato tão indigno, tão pecaminoso, ele volta para os nossos quadros sociais em 3 anos no máximo. Muito difícil a gente conseguir mantê-lo, além disso, pela legislação e os estatutos que existem. Eu fico imaginando como deveria ser diferente e outra as medidas e as avaliações clínicas que possam manter este indivíduo sob a tutela do Estado, porque não há cura, não há uma cura clínica, porque não há uma doença. Então, como eu curo aquilo que não existe, que não é uma doença? Como que eu curo algo que não é considerável curável ou sanável? Então, a gente tem esse quadro desse rapaz. A situação ela é tão delicada que ela traz uma certa ironia, uma triste ironia. Em que sentido? Quando o adolescente cometeu os atos, ele alega que ele já tinha uma namorada virtual há 6 anos, ou seja, a partir dos 8 anos. Gente, criança de 8 anos não tem que estar com vida social na internet, sem monitoramento e sem o cuidado dos pais. É culpa das vítimas? Não, gente. Ninguém é culpado por atos como esse. Mas atos como esses precisam ser previstos e punidos de forma diferente pelo núcleo e seio familiar. Não é natural a gente imaginar que uma criança de 8 anos tem uma namoradinha no Mato Grosso há 6 anos. E a garota sabia dos atos. Eu teria medo dessa garota dormindo no quarto ao lado do meu. Essa é a verdade. Eles tinham consciência total da ilegalidade, a ponto de procurar como fazer o levantamento de benefícios previdenciários de fundos de FGTS, Fundos de Garantia por Tempo de Serviço do Pai, que era o valor superior a R$30 mil. Então, será que ele não tinha mesmo discernimento? Mas a lei diz que não. A lei coloca isso como uma previsão absoluta. E eu queria saber até, porque o único caso que nós temos no Brasil que a gente sabe de que houve uma manobra e com sucesso
para nosso benefício social foi o caso do Champinha, que também era um adolescente, também cometeu atos hediondos, bestiais, e que até hoje se encontra em medida socioeducativa. Eu acredito que clínica e médica. Esse garoto, eu não sei como foi feita essa manobra, porque eu não atuo com menores infratores, gente. Não adianta eu falar, eu sei, eu tudo. E é um caso muito difícil, porque sempre que há menores, esses casos são sigilosos. Você não consegue ter acesso. Primeiro que não é um processo criminal. Ele vai para a vara da infância e da juventude, você não consegue nem puxar. Eles são sigilosos e depois da maioridade, eles desaparecem. E isso vai tornando para a nossa sociedade como se fossem pequenas minas terrestres, porque a gente não tem o conhecimento disso. E o seio familiar, ele chegou ao ponto de dizer que ele se arrependia de não ter feito uma mentira melhor para que ele não fosse punido. O que é legal nesse caso? O que vale nossas verdadeiras reconhecimento, né? O trabalho do delegado. O trabalho do delegado foi excelente, gente, foi maravilhoso. Ele faz cursos, ele mesmo fala, né? Eu assisti muitas entrevistas com ele e ele fala dos cursos de psicologia e psiquiatria que ele tem feito para entender essa questão da criminalidade, embora com mais de 20 anos de profissão ele nunca tenha enfrentado uma situação dessa, aonde o filho mais novo, né, num lar estável, com uma situação familiar que não tinha indicativo, não tinha as bandeiras vermelhas de que havia algum distúrbio ou qualquer tipo de inocorrência, inadequação naquele seio familiar. Ele fala de como esse garoto era silencioso e como ele era quieto. Pronto. Então agora nossos filhos são silenciosos e quietos, a gente tem que começar a ficar de olho. Não, pessoal, a gente tem que ficar de olho em tudo. Nos silenciosos, nos barulhentos, nos que estão com a porta fechada, nos que estão com a porta aberta. Criança dentro de casa não tem privacidade. Eita, lá os adolescentes, agora vai vir pedrada de adolescente em cima da doutora. Gente, não tem que ter privacidade. Eu tenho 3 filhos e até hoje é difícil ter privacidade de mim. Primeiro que lá em casa a regra é assim, se eu te perguntei é porque eu já sei a resposta, então não minta pra mim. E normalmente a gente tem um ambiente muito, muito, muito bom por causa disso, tá? A gente é muito ligado à parte sensorial. Até eu falei isso, eu fiquei meio entristecida porque minha filha passou uma situação bastante complicada ontem no domingo. O meu sogro, porque não tem ex-sogro, né? Eu me casei muito nova com esse meu ex-marido com 19 anos, eu tenho 50. Ele ontem estava com a minha filha tá para se mudar de país já nos próximos meses, então eles estão bem pertinho, porque ele foi um sogro maravilhoso para mim e até hoje. E ontem, depois do almoço, ele teve um acidente vascular cerebral. E a primeira coisa que minha filha fez, imediatamente ela me ligou pedindo orações. Por que eu tô dizendo isso? Porque a relação que você tem que ter com seus filhos, mesmo que distante, eles têm que pedir para você desde socorro até mãe, acende uma vela porque o anjo da guarda do vovô, porque eu não sei se ele teve um infarto, se ele teve um AVC. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu não moro com minhas filhas. Eu tive um processo de separação, os senhores sabem tudo, mas a gente tem um vínculo pelos erros que foram estabelecidos e pelas falhas humanas no desenvolvimento mútuo que nós criamos. Eu nunca fui uma pessoa perfeita, eu não sou advogada perfeita, eu não sou mãe perfeita, eu não sou amiga perfeita, eu não sou youtuber perfeito. Tomara que não tenha de ponta cabeça, acho que não. Mas a gente vai aprendendo com os erros. E ontem, além de passar essa noite em oração plena, porque o meu genitor, meu pai, já faleceu e era uma das pessoas que eu mais tinha apego neste plano, nessa existência. E o avô das meninas é um segundo genitor para elas, é um segundo genitor para mim. Gente, foi graças ao apoio dele que eu me tornei advogado. Então,
pessoas que fazem diferença na vida da gente. 20, 30 anos a gente tem esse vínculo. Por que eu tô dizendo isso? Porque eles prestaram socorro imediatamente, o pai estava com elas, eles tinham ido passar um domingo, um domingo normal, familiar. A atual esposa do meu marido desceu com minha outra filha para buscar o carro, e Deus é tão maravilhoso que elas desceram para buscar o carro. O meu ex-marido já percebeu que o pai não estava bem, foi medir a pressão, e ele perdeu já a fala nesses minutos, gente. E meu ex-marido é fraquinho perto de mim, ele é magrinho, mas pegou o pai pelo colo, minha filha chamando o elevador, a outra filha já estava lá embaixo com a companheira do meu marido, que eu falo, gente, são pessoas todas iluminadas por Deus, porque nesses minutos teriam sido a diferença entre a passagem ou o restabelecimento dele. E neste caminho minha filha já me ligou, chorando muito, muito, muito. E fiz, primeiro que é como se fosse meu pai, já comecei a conversar com meu anjo de guarda, porque não mando nada aqui, gente. E ela falou, mãe, fala com os seus anjos, fala com os seus guias. E o que eu quero dizer é assim, ela estava com o pai, o avô tinha a atual companheira do meu marido, é uma mãe para minhas filhas, porque o amor, ele comporta mais pessoas. Eu não tenho problema de falar que ela tem um apoio materno nessa mulher, porque eu sei que eu sou mãe, independente disso, mas na mesma hora ela me ligou, porque ela sente confiança em mim. E não era, ainda eu brinquei com ela hoje, falei, Beatriz, se acontecer alguma coisa com o teu avô, você me liga na mesma hora, porque além de ser advogada, agora a gente tem um canal no YouTube, porque a gente tem que brincar, e eu falando pra ela, conversa com teu avô, anima ele, que ele vai te ver, vai te visitar, ele tá fazendo isso pra você não ir viajar. E por que eu tô falando isso? Porque isso é o normal. Isso é o que os filhos fazem com os pais. Você tem que criar seus filhos para que eles procurem você como um socorro. Não crie inimigos dentro dos seus lares, não criem pessoas estranhas. Seu filho não pode ser um estranho para você e você não pode ser um estranho para seu filho. Independente da imagem que você venda, tem que haver verdade. A verdade, ela tá naqueles aspectos que você não fala, que você não briga. E como é que aí é que tá. Gente, se meu filho, com 8 anos, fala que tem uma namorada no Mato Grosso, ele vai aprender. eu tirava o computador dele, tirava o celular dele, se enchesse muito meu saco, tomava 3 tapas na orelha e ia dormir da bunda quente. Desculpa, eu sou das mães que batia. Bati pouco, viu? Mas batia. Não, porque eu não tenho esse muito nenê. E outra, hierarquia. Eu cresci vendo que quem não apanha em casa, apanha na rua. E essa história de educação positiva, positiva lá na cadeia tá assim, ó, de educação positiva, gente. Tá desse jeito, assim, ó, fervendo. Educação positiva para a sociedade. A educação, ela tem que ser positiva para o ambiente e o meio social que você tá vivendo. O Alecrim Dourado, ele tem educação positiva familiar dele. A mamãezinha dele, ele liga a mamãe. Só que, olha aí o que eu tô falando, de ligar pra mãe, de ter apoio com a mãe. Até no Alecrim Dourado houve, e nesse garoto de 14 anos não houve. O que eu quero dizer com isso? Isso não foi do dia pra noite, gente. Ele não havia vínculo com a família. E os pais vão passando por isso e postando fotografias como se tivessem tudo bem, quando na verdade eles precisam desenvolver uma crítica familiar muito profunda. Porque os prejuízos são sociais. A gente teve ali uma avó que deu... Um garoto feito perverso, que ele já passou uma informação bastante estranha e que causa aflição. O irmão mais novo teria engolido cacos de vidro.
coisa mais estranha, né? Mas ele foi perverso, porque afinal de contas, provavelmente haveria muito sangue do menor pelo ato que ele praticou. Então ele já começou a se autodesculpar. Só que, como todo perverso, o planejamento é bom, mas o pós-ato é falho do início ao fim, porque eles não possuem a lógica social que as pessoas normais possuem. Então ele falou pra avó, primeiro ele tentou colocar como se ele tivesse sido abandonado, pois veja se isso não é de uma perversidade tremenda, gente. Eles foram levar o meu irmão ao médico e desapareceram. Entraram num carro de aplicativo e desapareceram. A avó, que morava muito perto, ciente de que o pai era um colecionador e tinha permissão para ter arma, pegou a arma e tirou da casa para proteger o neto. E a arma já tinha sido usada contra os 3 familiares dela. Veja se isso não é de um inominável. Isso é inominável. E a gente não pode ver o rosto, a gente não pode saber o nome, vai ser apagado dos quadros, dos anais criminais essa situação. E nossa sociedade daqui a 3 anos está com outro alecrim. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, tem que parar de normalizar. Por que a situação do Michael também é muito interessante? Porque há o apoio familiar. A família sabe o que aconteceu. Claro que sabem, gente. Para. Vocês já ouviram tudo. É tudo. Advogado, mãe, irmão, pai, periquito, papagaio. Todo mundo entra em contato com a gente. Mas ninguém vem falar. É fácil imputar ou colocar, depositar em mim uma justiça que na família não houve. Quer defender o filho, quer defender o irmão, quer defender o sobrinho, quer defender... Defenda! Publicamente, traga as qualidades dele. Se habilite como testemunha, peça para que os advogados colar. Agora já não dá mais, hein, gente? Teve umas testemunhas aí que eu sei que o advogado pediu, que também foram negadas, mas a gente vai ficar educadinho esperando para ver quem foram. Porque a gente não vai misturar e mexer com testemunha. Mas esse caso, ele traz bem o que são a criação de estranhos dentro de casa. Existem muitos segredos que quando eles não são tratados imediatamente no seio familiar, eles se tornam segredos sociais. Quantas teorias nós não ouvimos falar sobre a Vitória, gente? Culpa da vítima? Não, pelo amor de Deus, nós estamos além disso. A Vitória é a vítima, ninguém tá culpando, mas eu quero dizer, será que haviam diálogos familiares? O pai alega que sim, que havia muitos telefonemas e por isso tão rapidamente notaram o desaparecimento da filha. Eu tenho para mim que deveriam haver segredos, mas essa é só a minha opinião. Pessoal, acho que basicamente por hoje é isso. Vou voltar essa semana pra gente conversar mais sobre a Juliana Marins, né? Marins, eu acho que é. Peço perdão pelo... Gente, todo mundo sabe como é que eu sou com o nome. Mas tem bastante material. Quero dar uma assistida hoje na live da Mari, que a gente conversou muito sobre isso. E quero ver também pra ter ideias, pra ter mais nuances nessas camadas. Então a gente vai ficando por aqui hoje. Mais tarde vou ter ainda uma live aí com um colega nosso pra gente conhecer, pra estar conversando sobre a minha história jurídica, minha carreira. Mas eu não queria deixar vocês sem conteúdo hoje. Tava com saudade da gente vir aqui papear. Vamos lá, vamos curtir o canal, vamos deixar o joinha, se inscrevam, comentem. Eu não tenho respondido muitos comentários, porque como disse, além de estar me recuperando, tivemos essa situação familiar aí bastante pesadinha. Peço um pouquinho de compreensão a todos se a gente não conseguir colocar o conteúdo, se não conseguir vir muito, mas a gente também tem nossos perrengues, pessoal. E vocês são um imenso prazer, uma grata descoberta. Obrigado pelo apoio de todos. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha, comentem, compartilhem, apoiem. Se quiserem mandar o Pix do canal fica salvo na nossa bio.
Pessoal, é isso. Por enquanto é só. Acho que por hoje deu pra gente colocar o nosso papo em dia. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê uma semana de muita bênção, de muita cura, de muita realização e paz. Fiquem com Deus e a gente vai se vendo, pessoal. Até mais.